O viajante europeu Martius notabilizou-se por definir o modo como se deveria escrever a história do Brasil em uma monografia publicada em 1845. A perspectiva política que modela seu olhar sobre a organização do território brasileiro indica que, então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar qual a perspectiva política modelou, influenciou o olhar do europeu Martius. Vamos para o texto. Só agora principia o Brasil a sentir-se como um todo unido. Ainda restam muitos preconceitos entre as províncias. Estes devem ser aniquilados por meio de uma instrução judiciosa. Deve-se procurar provocar que o Brasil alcançará o seu mais favorável desenvolvimento se chegar firmes os seus habitantes na sustentação da monarquia, a estabelecer por uma sábia organização entre todas as províncias relações recíprocas. Então, a partir do texto fica muito evidente um trabalho que foi desenvolvido pelo IHGB na década de 1840, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de criar um senso de nação na população brasileira. Veja que nós estamos em 1845 e a independência do Brasil é datada de 1822. Mesmo mais de 20 anos após a independência, havia ainda, devido a todos os conflitos provinciais do período regencial, um senso de não união. A população brasileira não se sentia unida porque ela não participou, a princípio, a grosso modo, do processo de independência, e as diferenças foram exaltadas nos conflitos que foram observados no período regencial. Então, Martius defende, a partir da monarquia, a necessidade de criar um senso de união, então, quer dizer, sustentado pela monarquia, que vai gerar relações recíprocas entre as províncias, o que vai fazer com que se crie uma identidade nacional para esse novo país. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A autonomia provincial representaria a base ordenadora da sociedade brasileira. A alternativa A está errada, porque ela não está focando mais na autonomia provincial. Pelo contrário, ela vai focar na figura do monarca para poder gerar esse senso de unidade, o que faz com que a alternativa A esteja errada. Alternativa B. A organização das províncias resultaria das experiências descentralizadoras do período regencial. A alternativa B também está errada. Mais uma vez, o foco agora vai ser na monarquia, então vai ser numa perspectiva centralizadora e não numa perspectiva descentralizadora, como foi observado no período regencial, o que faz com que a alternativa B esteja errada. Alternativa C. A formação de um Estado nacional decorreria das relações recíprocas estabelecidas no período colonial. A alternativa C também está errado. Nós não estamos mais tratando de relações do período colonial. Na verdade, o texto está focando numa criação de novas relações a partir da monarquia, por isso a importância do IHGB para construir uma história e uma geografia nacional, para que se crie um senso de nação para o Brasil, esse país que acabou de ser criado em 1822 e que está ali precisando criar um senso de unidade, o que faz com que a alternativa C esteja errada. Alternativa D. O regime monárquico conduziria a unidade territorial necessária ao desenvolvimento da jovem nação. A alternativa D está correta. De fato, o autor deixa claro que seria a monarquia aquela que iria conduzir a unidade territorial e a formação de um senso de nação importante para essa jovem nação que não tinha uma própria história, uma própria geografia, justamente porque até o período colonial, até 1822, a história e a geografia eram a história e a geografia portuguesa. Então havia necessidade de se criar um senso de nação para essa jovem nação, o que faz com que a alternativa D esteja correta. Alternativa E. A unidade territorial levaria ao fim dos preconceitos entre as raças formadoras da nacionalidade. Bom, infelizmente, a unidade territorial não é o suficiente, ou não foi o suficiente, para encerrar com os preconceitos entre as raças. Nós
percebemos que há a presença do preconceito, infelizmente até os dias de hoje, o que faz com que a alternativa E também esteja errada.